Olá, pessoas! Vamos falar de mais um mecanismo de defesa hoje, que é muito comum de acontecer. A gente vê no dia a dia, a gente passa por isso, a gente vê as pessoas usando isso, né? Que é a dissociação. O que é dissociar? Dissociar é uma forma de desconectar um estado emocional para que se possa enfrentar a situação. Nós ligamos muito isso a identidades, né? Criar novas identidades, criar novas formas de lidar com uma situação que pode causar um terror, pode ser ligado aí ao horror, pode ser ligado aí até um risco da própria vida da pessoa, né? Então, sempre que é associado a esse risco, a nossa mente ela trabalha de uma forma a dissociar, para ficar mais fácil de lidar com uma situação. De uma forma mais positiva, nós podemos falar que a dissociação ajuda as pessoas a enfrentarem situações que elas não têm coragem no seu estado normal, na sua personalidade normal, né? Então elas vão criando essa identidade para que fique mais fácil de enfrentar esses momentos, né? E quando a gente fala de dissociação, é muito comum a gente deparar com esse mecanismo de defesa. As crianças, por exemplo, elas criam esse mecanismo de defesa lá no início, né? Nós vemos aí de vários vídeos falando do início da vida, e as crianças elas criam quando elas depositam uma grande confiança em um adulto, por exemplo, e esse adulto, de alguma maneira, quebra esse vínculo, quebra essa confiança, seja por questão de abuso, seja por questão de agressão física, seja por um luto, por exemplo, aquele adulto deixou de fazer parte da vida dessa criança, e ela de alguma forma precisa dissociar, ela precisa desconectar a sua emoção da sua realidade, da sua memória, para que ela possa enfrentar a situação da perda, enfrentar a situação do abuso. Então é muito comum isso aparecer numa clínica para que seja tratado. E é importante que venha, por quê? Porque a dissociação muitas vezes está ligada aí a um trauma, a algo que foi recalcado, algo que foi ali guardado, né, escondido na memória, para que a pessoa pudesse lidar melhor com a situação. Então nós encontramos isso de uma forma muito fácil no dia a dia. Várias pessoas acabam tendo aí suas dissociações, e é muito importante a gente também entender que dissociação é diferente de distração. Às vezes a pessoa está distraída, pensando numa situação, pensando num momento que ela precisa resolver, num problema que ela precisa ali encontrar a solução, né? Então ela está distraída, ela está refletindo sobre uma situação. Quando nós falamos de dissociação, é como se a pessoa realmente desconectasse essa emoção, desconectasse essa vivência ou se desconectasse da própria realidade. Então nós podemos falar de uma dissociação leve, digamos assim, né? Se isso pode ser classificado dessa forma, de uma forma leve, e apenas para entendimento também, até um grau mais agravado, uma situação mais crítica, que nós chamamos então de um transtorno dissociativo de identidade, ou também conhecido como TDI. Né? Então, é um mecanismo que nós podemos encontrar no nosso dia a dia facilmente. Aquela pessoa que, por exemplo, ela não se reconhece no espelho. Né? Nós falamos aí de uma despersonalização. Ela se olha no espelho, mas ela não se reconhece. Então, houve aí uma dissociação da sua imagem baseado naquilo que ela viveu. Ou então, aquela pessoa que cria uma realidade para ela, ela não reconhece mais essa realidade e cria uma nova realidade e vive essa realidade mais fantasiosa, que é mais fácil de enfrentar do que a realidade que realmente ela tem, que realmente ela precisa enfrentar, o mundo externo. Né? Então cria-se uma realidade diferente para se viver. Temos também aí a questão da amnésia, aquelas pessoas que esqueceram uma parte da sua vida, elas dissociaram a memória da sua vida, né? Ou então aquelas pessoas que, por exemplo, têm uma memória, mas ela
dissociou a emoção dessa memória. Então ela se lembra do fato, mas ela não se lembra como ela se sentiu. Isso também pode estar ligado aí à dissociação, a dissociar o estado emocional, a sua emoção, desconectar a emoção daquela lembrança, daquela memória que ela tem. Né? Então nós falamos de amnésia. Né? E nós temos aí o caso então da alteração da identidade, aquela pessoa que de fato troca a sua identidade. Né? É muito comum na clínica também pessoas que, diante de uma situação relembrada, revivida, né? Ou uma situação que estava recalcada, ela passa a agir como, por exemplo, uma criança, ao se lembrar aí de uma situação traumática, né? Ou traumatizante de um momento da sua fase infantil, em que ela pode ter sofrido um abuso, em que ela pode ter sentido ali um trauma muito forte, né? E esse trauma muito forte fez com que ela recalcasse aquela situação e também dissociasse aquela emoção. Então ela, de fato, pode estar sofrendo a emoção, mas ela não se lembra por quê. Ou então ela pode lembrar do fato, mas não saber o que sentiu. Isso faz com que ela lide de uma forma diferente com a situação. Né? E nós podemos falar também aí, como um exemplo fácil aí do nosso dia a dia, um filme que saiu há pouco tempo, que é o Fragmentado. Né? O fragmentado, primeiro ponto que nós precisamos entender, podemos ter várias personalidades, podemos encontrar pessoas com várias personalidades, desde que isso se configure um transtorno, sim. E por que eu digo se configurar um transtorno? Nós podemos ter pessoas, por exemplo, que elas agem de uma maneira com um determinado grupo, de outra maneira com outro determinado grupo, e essas personalidades dessa pessoa, por vezes, acabam se misturando com a sua realidade. Isso passa a ser um transtorno, né? E as pessoas em volta acabam percebendo e começam a chamá-la de pessoa mentirosa, de pessoa falsa, de pessoa a qual não demonstra a sua realidade ou a sua identidade. Né? Então nós podemos associar dessa forma. Quando nós falamos do filme, nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma trama, algo de cinema. E não quer dizer que todas as pessoas vão ter o transtorno de identidade, né? Ou melhor, o transtorno dissociativo de identidade. Tem pessoas que elas vão usar mecanismos de defesa, mas não num tom agressivo, como do próprio personagem, que é o Kevin, que ele ali demonstrava 23 personalidades diferentes, vivendo nesse mundo, na realidade, no mundo externo, né? E essas 23 personalidades, cada um tem uma característica diferente, tem um comportamento diferente, um modo de se vestir diferente, e em cada momento ele vive uma personalidade. A personalidade que mais chama atenção ali, no meu consenso, é a personalidade agressiva, né? E por isso que eu queria tocar nesse ponto, porque quem tem transtorno dissociativo de identidade não quer dizer que vai ser uma pessoa agressiva, muito pelo contrário, pode ser uma pessoa, inclusive, muito amigável, ela pode demonstrar esse comportamento muito mais amigável, e então nós temos que ter esse cuidado para não achar que todas as pessoas que têm TDI passam a ser pessoas agressivas. Né? Isso é fundamental entender. Pode-se criar uma personalidade ali agressiva? Sim, diante de uma situação que ela passou, um trauma específico que ela passou, ela pode criar uma personalidade ali, uma identidade agressiva para poder lutar contra o seu agressor, né? Contra a pessoa que pratica o abuso. Então pode, sim, criar uma personalidade dessa forma. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que têm transtorno dissociativo de identidade vai se tornar uma pessoa agressiva. Muito pelo contrário. Podemos encontrar pessoas que nós nem percebemos, mas elas têm o seu transtorno dissociativo de identidade. Né? Então, a gente precisa buscar mais conhecimento, sempre questionar. Né? O filme ele vem aí de uma trilogia, que o primeiro foi Corpo Fechado, depois saiu Fragmentado, e depois a união desses dois filmes com o filme Vidro. Então, nós precisamos entender que é uma trama, e precisamos ter um cuidado
para que não confundamos aí pessoas com transtornos dissociativos com pessoas de fato agressivas, né? A psicoterapia ela é muito recomendada nesses casos de tratamento de TDI. Lógico, também é muito pertinente dizer aqui essa parceria com a medicina. A medicina vem avançando muito nesses últimos tempos, com várias descobertas sobre as personalidades. E um ponto interessante também é que essas personalidades, em algum momento, elas podem entrar em conflito. Elas mesmas formarem ali gangues, né, grupos separados, e essas personalidades se confrontarem dentro da mente da pessoa. Então, cada momento vai ter uma personalidade, vai ter um grupo, vai ter uma gangue que está ali dominando a situação, né? Então, é importante a gente entender isso e que a psicoterapia ela é muito recomendada nesses casos de transtorno dissociativo de identidade. Trazendo mais para o nosso contexto mais leve, a dissociação, então, ela é muito comum de acontecer, nós dissociamos para que a gente possa lidar melhor com as coisas que acontecem, com as situações traumatizantes, e também é muito comum a gente encontrar isso em clínica. Essa é a dica de hoje. Eu gostaria de saber de você. Já teve situação que você dissociou? Teve memórias que você não se lembra qual a emoção que você sentiu? Teve fatos da sua vida que você não se lembra de fato o que aconteceu? Conta aí para mim nos comentários. Vamos falar sobre isso, ok? Um abraço e até a próxima.